Então, recapitulando o que a gente começou a ver de manhã, né? O assunto geral, o tópico geral é as forças que geram movimentos, né? Que dentro da equação que fala sobre a conservação do movimento, nós temos as forças geradoras e as forças secundárias. Então nós estamos falando das forças primárias, que é principalmente o gradiente de pressão, e que pode ser barotrópico, baroclínico, e que, no caso, a principal força geradora de gradiente de pressão barotrópico, de maneira geral, são as marés, porque elas afetam todos os oceanos, né, indiscriminadamente de profundidade ou de latitude, de qualquer local. Mas as marés não são importantes para a dinâmica dos oceanos, porque elas não transportam, elas não produzem um transporte residual após um ciclo, né? Tipo, um ciclo de maré, as correntes vão e vêm e o deslocamento residual é nulo. Mas as marés são importantes nas plataformas, porque as plataformas são rasas, tá? E né, esse aqui é da questão da rasa, e esse aqui é o transporte residual. E aí a gente falou que maré, então, é uma onda, assim como outras ondas, como as ondas capilares, as ondas de gravidade, as ondas de infragravidade, os seixos, tsunamis e as marés meteorológicas. Toda onda pode ser escrita através de uma formulação de uma função periódica, né, um seno-cosseno, ou até um somatório de senos e cossenos, né, mesmo ondas não tão senoides, né, como ondas meteorológicas. E aí as ondas podem ser escritas desse jeito. E também o assunto que a gente vai falar agora aqui, por que as ondas, na plataforma elas são importantes, né? Porque nós temos um background científico que são as ferramentas que permitem a gente trabalhar com ondas, né, de maneira geral. E dependendo das características dessa onda, nós temos um conjunto apropriado de ferramentas, né, de equações. Então, é importante que a gente saiba que nós estamos falando de que tipo de onda, né? E obviamente nós estamos falando de ondas mecânicas que trafegam numa superfície livre, né, num meio elástico, que é a superfície do mar. Não ondas eletromagnéticas ou acústicas. E para esse tipo de onda, nós podemos distinguir duas categorias, que são as ondas de águas rasas e as ondas de águas profundas. E aí ficou a minha pergunta para vocês, né, que eu deixei, né, o que caracteriza uma onda de água rasa, uma onda de água profunda, né? Como que eu posso dizer se uma onda é de água rasa ou se uma onda é de água profunda, né? Vocês tiveram disciplina de ondas e marés, possivelmente no semestre passado, e vocês tiveram tempo entre o final da primeiro turno da manhã e agora para me responder isso, né? Então, gente, o que caracteriza uma onda de água rasa? Se caísse na prova agora, vocês têm 30 segundos para acessar o Google e descobrir aí o que caracteriza uma onda de água rasa. Ok, mas isso não é isso matematicamente, é uma onda que interage com o fundo, mas existe isso tem uma relação bem específica. Ah, tá, então a Joana deu a resposta ali, tá? Existe então essa relação. Isso vem da teoria linear das ondas, tá? Isso aí não surge tipo do nada, isso tem uma relação através de experimentos que mostram que isso acontece, mas a relação é que
uma onda, então, né? Vista no espaço, tá? Então isso aqui não é o tempo, é o espaço. Mas isso aqui no espaço é o comprimento de onda. Guto, eu acho que tu não tá compartilhando. Desculpe. Você acha? Ou você tem certeza? Certeza. Aqui não tá aparecendo também. E agora? Agora apareceu. Tá. Então, vocês estão vendo ali essa linha vermelha, né? Uma onda. E aqui nós estamos falando do espaço, não é no tempo, né? Que se fosse no tempo, isso aqui seria o período da onda. Mas no espaço, isso aqui seria o comprimento de onda. E uma onda, o que é importante aqui, que nós temos, aliás, e aqui nós temos aqui também o fundo. E aqui do nível médio difícil aqui. Isso aqui vamos chamar de H, que é profundidade. Tá? Então nós temos essa situação, nós temos a superfície do oceano aqui, né? Aqui é a superfície livre, que é um meio elástico, aqui é o fundo, e aqui nós temos a onda, e isso aqui é a profundidade. Então nós temos comprimento de onda, e como a Joana colocou ali, que se a profundidade for maior que o comprimento de onda dividido por 2, tá? Então, se a profundidade que essa onda está viajando é maior que a metade do comprimento da onda, né? For maior que isso aqui, se h, essa distância vertical, for maior que a metade do comprimento da onda, nós chamamos que isso aqui é uma onda de águas profundas. Que importa se uma onda é de água profunda? Uma onda de água profunda, mais ou menos assim, né? Mas se nós acompanhamos a trajetória de uma partícula no tempo, essa trajetória aqui vai executar movimento circular, e com a profundidade esses círculos vão diminuindo seguindo uma função que está mal desenhada aqui, mas vocês entendem, né, que a trajetória das partículas vão seguir uma função que é tangente hiperbólica, que tem esse formato aqui. Tá? Então isso aqui caracteriza ondas de águas profundas. E aqui as bolinhas chegam a desaparecer. Né? Chega uma hora que não existe mais movimento orbital nenhum. Tá? E o fundo está aqui embaixo. Então não há contato nenhum entre o movimento orbital das ondas com o fundo. Mas quando a gente vai para uma área onde
e aqui nós temos o comprimento da onda, né? Onde a gente vai uma área onde a profundidade é menor do que a metade do comprimento da onda, o que vai acontecer é que as partículas, né, as moléculas de água aqui não vão poder executar uma trajetória circular e elas vão se tornar elipses. Também seguindo uma... Tá horrível o desenho aqui, mas é difícil desenhar aqui. Então, você vai ter uma situação parecida, só que agora existe um confinamento das órbitas na vertical e começa a haver também, importante, interação entre a onda e o fundo. Tá? Então isso passa a acontecer quando a profundidade é menor do que o comprimento da onda dividido por 2. Nesse estado, você tem o que a gente chama de uma onda de águas intermediárias. Cadê? Vou escrever aqui. Tá? Não é exatamente uma onda de água rasa, mas é o que a gente chama de onda de águas intermediárias, que elas não se comportam plenamente como águas profundas, mas também não são exatamente ondas de águas rasas, mas são ondas de águas intermediárias porque elas passaram a sentir o efeito do fundo. E aí você tem que usar um conjunto de equações ainda que envolve o comprimento da onda, coisas assim mais complicadas. Só que nós temos uma situação em que quando essa relação for menor do que 20, aí nós temos o que nós podemos afirmar ondas de águas rasas. Tá? Então nós temos uma situação intermediária aqui, né, que fica entre o comprimento sobre 2 e o comprimento sobre 20, que são ondas intermediárias. Mas quando nós chegamos nessa situação aqui, nós podemos afirmar com toda a segurança que nós estamos lidando com ondas de águas rasas. Bem, e aí? Tá? Que importa isso? Tá? Isso importa porque da teoria linear das ondas nós temos que a celeridade da onda de águas rasas, que a gente chama de C, né, a velocidade, na verdade é a velocidade de propagação da onda, a gente chama de celeridade, que C é dado por raiz de GH, tá? Sendo que G é a gravidade. Então, isso aqui é importante, tá? Então, aliás, essa equação aqui, ela entra em muitos lugares na dinâmica de fluidos geofísicos, tá? Volta e meia ela aparece lá, tá? Volta e meia você está fazendo uma coisa, puf, e aparece a equação lá da água rasa. E essa aqui é uma relação muito importante. Eu não lembro de cabeça qual que é a celeridade da onda de águas profundas, mas ela é uma equação grande, complicada, que vai lá, a tangente hiperbólica do comprimento, vezes isso, vezes aquilo. Mas quando a onda passa a ser de água rasa, a celeridade da onda, a velocidade de propagação da onda, depende apenas do quê? Aliás, deixa eu, assim, para não ficar incompleto, para não ficar essa coisa meio... Deixa eu achar a equação aqui. Deep Water Wave Equation. Shallow Water Wave Theory. Eu vou colocar a equação aqui, daí vocês vão ver. Podia ter uma coisa já direta aqui, vamos ver se eu acho. Imagens.
Aqui, tá. Tá, então a equação geral da onda é C igual raiz quadrada de G, comprimento de onda, 2π vezes tangente hiperbólica de 2π H sobre o comprimento de onda. Tá, então essa aqui é a equação geral da onda, né, da teoria linear de ondas. Mas quando a gente chega aqui nessa situação de H sobre 20, aí eu não lembro o que acontece aqui, tá? Realmente não lembro o que acontece, mas todos esses termos aqui desaparecem. E o que acontece? Bom, o H sobra, né? Sobra o G e o H só dessa equação aqui. Tá? Porque a tangente hiperbólica de 2π sobre comprimento de onda, acho que passa a ser... Não, tangente hiperbólica de 1 sobre H passa a ser 1 e 2π corta com 2π e sobra o G com H, uma coisa assim, tá? E é isso que acontece. Então, e aqui, para a gente saber qual que é a velocidade de propagação da onda, a gente precisa do comprimento da onda. Tem duas variáveis aqui, né? O comprimento de onda e a gravidade. Mas quando a gente vai para uma equação de águas rasas, nós dependemos apenas da profundidade. Tá? Então, velocidade da onda de águas rasas, né? Isso aqui é uma equação que é uma ferramenta importante na mecânica de fluidos geofísicos. Velocidade de onda de águas rasas, raiz de GH. Tá? Bom, e para a gente usar isso aqui, nós temos que saber que H é menor do que o comprimento por 20. Tá? Essa aqui é a condição de contorno que permite usar essa equação. Tá? Então nós temos que ver isso. Agora vamos fazer uma pequena estimativa aqui disso aqui para os oceanos. Né? Então, fazer uma análise de escala. Quanto que é o H para os oceanos? Que valor que nós podemos usar de H para os oceanos, de profundidade? 4.000 metros. Perdi vocês aqui. Cadê vocês? É que eu não vejo o chat. Tem uns que respondem só pelo chat, né? Deixa eu achar aqui. Pô, perdi vocês, gente. Ah, não, vocês estão aqui. Tá. Então, quatro mil metros. Menor que sobre 20. E como que a gente pode ter uma ideia da escala do comprimento de onda? Bom, isso aqui já é uma pergunta um pouco mais complicadinha, mas deixa eu achar uma figura aqui. Cotidal Chart. Eu vou pegar aqui do Atlântico aqui. Copie a imagem. E colo aqui. Então vamos ver se eu consigo dar uma volta.
plano aula em tempo real. Setinha, setinha. Bom, isso aqui, o que vocês estão vendo na frente de vocês, é o que a gente chama de carta Cotidal, né, que é como são as marés no planeta. No caso aqui, é uma das constantes harmônicas, né, geralmente é a M2 que o pessoal usa, e aqui vocês estão vendo essas linhas brancas, são as linhas de mesma fase, né, e tem 12, tá, porque a maré tem 12 horas de duração, 12 horas e pouco de duração. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, para a gente ter um valor de comprimento de onda de maré, pegando o Atlântico aqui, né, que é uma situação mais comum, então, se a gente ver aqui como que é o estágio de maré, deixa eu pegar o preto, né, então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? E daí completa aqui. Então isso aqui tem mais ou menos 12 elementos. Então se eu pegar, por exemplo, esse aqui, se eu pegar esse aqui, ó, essa linha aqui, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui significa que, enquanto aqui nós temos uma pré-mar na África, aqui nós estamos observando uma baixa-mar. Tá? Vocês estão vendo que é mais complicado do que isso, né? Mas, grosseiramente falando, a onda de maré, né? Aqui você tem uma baixa-mar e aqui você tem uma pré-mar. Que, né, imagine uma pré-mar, aqui, pré-mar, baixa-mar. Então nós podemos ver que por essa figura que a onda de maré tem 2 vezes o comprimento da onda de maré, né, no caso da M2 aqui, tem 2 vezes a largura do Atlântico. Tá? Isso vale aqui para cima também, isso aqui vale para o Pacífico de certa forma, mas aqui é mais complicado. Mas por um valor aproximado, nós podemos considerar que a distância entre a América do Sul e a África nos fornece uma escala de metade do comprimento de onda. Né? Então a gente pode pegar o Google Earth, cadê meu Google Earth? Tá aqui. Vamos pegar aqui a distância aqui, pegar a distância entre aqui e aqui. Dá quilômetros, 5.000 quilômetros. Tá? Então temos uma escala, metade do comprimento da onda de maré é 5.000 quilômetros. Então a gente volta agora, a gente temos fatos, né? Então temos uma informação que é que a onda de maré, essa distância aqui é mais ou menos 5.000 quilômetros, então nós sabemos que a profundidade dos oceanos são 4.000 metros, então aqui vai ser 10.000, aqui é metro, então vamos colocar metros, certo? Ok? Porque isso aqui é uma estimativa de um comprimento de onda de maré astronômica. Então nós chegamos que no Atlântico nós temos meia maré,
Então a maré inteira vai ser o dobro da largura do Atlântico. Então chegamos com um valor aqui de esse valor aqui. Então 4.000 metros, profundidade média. Menor do que... Então eu posso cortar esse zero com esse zero e vou ficar com 5,00000, então ficou com 500.000 metros, né? Então o que podemos concluir? Que a onda de maré se comporta como uma onda de águas rasas? Alguma dúvida quanto a isso? Tá? Vocês entenderam? Eu não inventei nenhum número aqui, né? Peguei números que são razoáveis e a profundidade, né? 4.000 é menor do que 500.000? Absolutamente, né? Não há sombra de dúvida, certo? Então, ainda que a maré seja gerada nos oceanos e viaje nos oceanos com 4.000 metros de profundidade, mesmo lá no oceano mais profundo, mesmo na Fossa das Marianas, a onda de maré é uma onda de água rasa. E, sendo assim, essa condição aqui permite que eu use essa relação aqui como para entender a velocidade de propagação de onda da maré nos oceanos, em qualquer lugar. Tá? Então, a onda de maré é uma onda, então eu estou usando a teoria linear de ondas, né? E a teoria linear fala assim, ó, se a tua profundidade for menor do que o comprimento dividido por 20, você pode usar esse conjunto de ferramentas, né? E aqui eu estou provando para vocês que com essas condições aqui, que são condições realistas, né, eu consigo chegar e afirmar com total certeza que a onda de maré definitivamente é uma onda de água rasa, mesmo viajando a 4.000 metros de profundidade. E aí nós podemos calcular a velocidade da onda de maré usando essa equação aqui, que é bastante simples, raiz de GH. Tá? Então isso é uma coisa muito interessante e é uma coisa bastante absoluta, assim, é fechada, assim, não há dúvida que isso aqui é assim que funcione. Tá? Bom, isso, além de eu poder usar essa equação aqui, tá? A raiz de H aqui, ela me fornece, ela me facilita muito muitas coisas que a gente usa que envolve essa equação em marés, ela facilita muito, mas tem uma outra consequência importante, né? Como que eu vou para o próximo? A outra consequência e essa aqui também assim não é tão óbvia, quer dizer, não sei se vocês acharam alguma delas óbvias, né? Mas, por exemplo, se eu tenho uma onda de maré, se eu tenho uma onda, né, eu vou ter aqui uma onda já de águas intermediárias. Quando eu preciso descrever para eu descrever o que está acontecendo aqui, a dinâmica, a hidrodinâmica aqui, assim, vamos colocar aqui que eu tenho, né, o sistema cartesiano, aqui é o Z, e aqui é o X, e aqui vamos dizer que a projeção da velocidade no X é U, e a projeção na velocidade Z é W. Então, os vetores da velocidade são projetados em termos de U e W. Para eu descrever a hidrodinâmica do que está acontecendo aqui, eu preciso de U e eu preciso de W. Porque, ora, a velocidade aqui vai ser somente U, né? Quando a onda está indo, está voltando, eu vou ter velocidade de U, mas ora a velocidade vai ser W. U vai ser zero, mas W vai ser máxima. Então eu vou ter uma relação aqui que para eu descrever a hidrodinâmica desse processo, eu preciso de U e W.
E, obviamente, que se eu estou no sistema tridimensional, né, a componente horizontal, na verdade, é U e V, e a vertical é W. Né? Então, eu tenho, assim, a coisa fica um pouco complicada. Mas, quando eu chego numa situação de águas rasas, o que vai acontecer é que as minhas órbitas... Duas coisas, né? Tá difícil desenhar aqui essas elipses. Isso aqui é teste psicotécnico para ver se tira a carteira. Bom, usem, ajudem aí também. Duas coisas. Primeiro, que as componentes da velocidade horizontal, né, vamos chamar assim, a velocidade horizontal, aqui, as componentes da velocidade horizontal são equivalentes às velocidades verticais. Já quando você começa a ficar em uma região muito rasa, a componente horizontal passa a ser mais importante do que a componente vertical. E se isso aqui numa situação como a do oceano, que a profundidade é muitíssimo menor que o comprimento da onda de maré, o que vai acontecer é que aqui é a superfície livre, aqui é a profundidade, e as elipses ficam completamente... Primeiro que elas ficam quase que uniformemente distribuídas na vertical. Tá? Então, aqui você tem uma maior variação, né, do que acontece na coluna d'água. Aqui você diminui isso. E aqui você está praticamente... O que acontece na superfície é observado no fundo. E nesse caso aqui, a velocidade horizontal é muito maior do que a velocidade vertical. E aí nós podemos até dizer que a componente vertical pode ser desprezada. Então vocês entendem como isso facilita o problema da hidrodinâmica, né? Porque quando as componentes verticais são tão menores que as componentes horizontais, a maior parte da hidrodinâmica pode ser explicada simplesmente pelos movimentos horizontais causados pela onda. Tá? Então isso traz impactos bastante assim, interessantes para ver como que a dinâmica das marés afetam a circulação das plataformas continentais. Porque as correntes das marés afetam toda a coluna d'água de uma maneira homogênea. Porque elas são uma onda de água rasa e porque elas são uma onda onde a profundidade é extremamente menor do que o comprimento de onda. Tá? Então, a velocidade que eu tenho na superfície de maré vai ser praticamente igual à velocidade que eu tenho no fundo, fora da zona de influência da fricção. Tá? Isso é verdade. Então, se registros de maré medidos nos oceanos, tá? Quando a gente separa as várias componentes que causam a velocidade e você pega somente as correntes de maré, a corrente de maré a 10 metros abaixo da superfície e a corrente de maré a 3.000 metros abaixo de maré são praticamente idênticas. Tá? Isso é fato, é observado. E a não ser lá no fundo, onde você tem o efeito da fricção, e daí você vai ter a redução da velocidade, mas pelo efeito da fricção. Tá? Então isso é importante. Isso assim, no oceano isso não traz consequência nenhuma, mas na plataforma continental isso vai trazer bastante consequências. Tá? Então, só voltando aqui para eu tentar seguir qual que também é o fio da meada. Né? Então, é uma onda de água rasa, mesmo em oceano profundo, né? Quer dizer, ela vai se tornando de mais água rasa ainda na plataforma continental, por causa dessa relação de que a profundidade é menor do que o comprimento da onda dividido por 20, e isso traz consequências nas órbitas da propagação da onda, né, pelo movimento orbital das ondas, e como consequência, então, nós temos esse efeito de achatamento bastante acentuado.
tá? Então agora vamos fazer o seguinte, vamos ver o que acontece, né? Agora nós temos essa equação, que é uma equação raiz de GH, fácil até de lembrar, né? Raiz de GH, tá? E vamos, cadê nós? Cadê? Next. Mais. Então, temos agora celeridade da onda igual a GH. E nós temos certeza, né, que essa é uma equação que funciona muito bem, dadas as condições que nós estamos usando. Tá? Então, os critérios necessários para que a gente use essa equação estão satisfeitos. Então eu posso usar essa equação. Se eles não estivessem satisfeitos, se eu usasse essa equação, nada impede eu usar essa equação também, mas meus resultados estariam errados. Pois bem, então agora vamos usar essa equação. Então, qual é a celeridade da onda para o oceano profundo? H igual a 4.000 metros. Aliás, eu vou fazer o contrário aqui. Considerando H qual vai ser a celeridade da onda de maré nos oceanos profundos? Façam aí e me deem uma resposta. Abram seus Pythons aí. Então, não precisa nem de Python, né? Tipo, calculadora, aliás, dá para fazer até de cabeça, né? Mas eu vou esperar um resultado. Então, raiz de 4.000 vezes 10. Então, raiz de... Pois é, e olha só. Então, olha só, tá... Um chegou com... Cadê as respostas? 198. Gente, a unidade não faz parte do número, nenhum espaço entre o número e a unidade, tá? Um chegou com 200 metros por segundo e a outra chegou com 39.200 metros por segundo. Obviamente que talvez a onda de maré da Joana possa ser viável em Júpiter ou algum planeta gigante, mas acho que não na Terra, tá? Vamos lá, então, raiz de 50.000. E eu não... Então, quem está certo aí, a Joana ou o João? Alguém mais fez aí, por favor? Tem certeza, Joana? A Ana Carolina achou assim, olha, tá ficando difícil, hein? 63,3 metros por segundo. Pô, será que eu vou ter que fazer aqui? Acho que tá... A Luana, ó, já temos 2 votos para 198 metros por segundo. Bom, eu vou ter que fazer aqui também, né? Já que tá tendo polêmica. Vou pegar aqui um notebook aberto aqui. Vou colocar uma célula aqui. Ó, vou colocar aqui, então, gravidade igual 9,8, né, que eu sei que é metros por segundo ao quadrado. Profundidade igual 4.000
metros. Então, celeridade igual a gravidade vezes profundidade. Isso aqui, raiz quadrada. Raiz quadrada. Print. Round. Celeridade. Vou colocar aqui. O que eu fiz errado aqui? O que é? Não precisa disso aqui. Ok, então temos aqui confirmado aqui. Então, dando valor de 9,8 metros por segundo quadrado. Isso aqui é comentário, né, não interpretado aqui no código. Profundidade de 4.000 metros. Entendo, né, que para computador não interessa a unidade, né, mas vocês têm que saber que vocês estão usando a unidade correta, né. Se vocês colocarem aqui 4 km, ele vai dar uma... por exemplo, vou colocar 4 km aqui, ó. Ele vai me dar uma resposta, mas está completamente errada, né. Então está aqui. E daí a celeridade igual... Isso aqui é a maneira de a gente fazer raiz quadrada, né, quer dizer, pegar, colocar entre parênteses e elevar a meio, né. Então aqui está a celeridade da onda. Vou colocar aqui só para vocês ficarem. 198 metros por segundo. Ok? Então essa é a velocidade da onda de maré. Dá para colocar no cantinho aqui? Não dá. Então a velocidade da onda de maré é 198 metros por segundo. Quase 200 metros por segundo. Imagine que isso em quilômetros por hora. Isso aqui vezes quilômetros por hora é vezes 3.8, se não me engano. 3.600, não. Em quilômetros por hora, eu não lembro como que faz essa conversão de metros por segundo para quilômetros por hora. Acho que é 3.600, eu não lembro o que é. Divide por 3,6. Dividido por 3,6. Quilômetros por hora. Eu não lembro porque eu raramente uso esse tipo de coisa. Não é. Não é isso. Vezes também não é vezes. Não é vezes. É vezes 3,6. Né, dividido por 3,6. E eu que preciso do round também. Tá, só para vocês verem ali, então, quase 200 metros por segundo. E né, se vocês estão querendo uma dimensão, em escala, né, de que é aceitável, 713 km por hora. Né, então, é uma onda muito rápida. Tá? Mas agora vamos ver o que acontece com essa onda quando ela entra na plataforma. Né? Então, na plataforma, o que nós vamos ter? Nós vamos ter vamos começar, ela está entrando na plataforma, então qual que é a profundidade que nós vamos usar aqui? A onda lá no oceano, ela é gerada lá nos oceanos, né? Ela tem 4.000 metros de profundidade e viaja a 200 metros por segundo. E daí ela encontra a plataforma continental. E quanto que começa ali, qual que é a profundidade? 160? Tudo bem, pode ser 160, é a plataforma aqui da... Então vamos ver, em 160 metros, quanto que passa a ser a velocidade da onda?
façam aí. E aí vamos fazer também aqui, vamos fazer quando ela vai ficando em águas mais rasas, né? Vamos para 80 e depois 40 e depois... Não precisa ser 40 aqui, não precisamos fazer tanta conta assim. Vamos fazer... sei lá, 20 e 5 metros. Então, em 160 metros, o João está fazendo ali. Façam também, né? Ótima questão para colocar na prova. Difícil, né? Aqui dá mais ou menos 40 metros por segundo. A 80 metros dá 28 metros por segundo. A 20 metros, 14 metros por segundo. E a 5 metros, 7 metros por segundo. Então, eu posso fazer, posso fazer aqui no, por exemplo, dizer que a profundidade é igual de 4.000 até 1 e a celeridade igual gravidade vezes profundidade. Eu quero plotar o que? No x é a profundidade. E no y a celeridade. O que deu errado aqui? Obviamente que eu fiz uma coisa errada. Ué? Ele não faz o contrário? Tá, que seja então. E aqui é o comportamento, né? Entre... Deixa eu copiar isso aqui. Aliás, vamos colocar aqui. PLT. Target. Ah, não sei usar região aqui, então. GH. Então aqui nós temos essa relação que vocês calcularam aqui alguns termos, né? Para 4.000 aqui, em torno de 200 metros por segundo. Daí a plataforma começa aqui, né?
Então vocês estão vendo que, assim, olha, até 1000 metros, assim, a relação aqui é bem linear, né? Quer dizer, ela pode ser aproximada de uma relação linear, assim, até pelas regiões oceânicas, não importa muito a profundidade, você tem, obviamente, tem uma variação de velocidade, mas esse trecho aqui da curva, que é o que acontece, que uma pequena variação da profundidade, isso é uma coisa importante quando a gente fala de relações não lineares. Deixa eu colocar aqui... PLT... Xlim 0... 200... Então, aqui nós estamos vendo aqui o domínio inteiro do problema, que entendeu de 4.000 até águas rasas. E aqui eu estou colocando, expandindo, né, essa parte aqui que vai dos 200 metros até 1 metro. E isso aqui é importante em águas rasas, né, porque quanto mais nós aproximamos da linha de costa, né, a linha de costa tem profundidade 0, mais intensa vai ser a diminuição da velocidade da onda de maré. Tá? Então, enquanto que lá fora, na quebra da plataforma continental, a onda de maré tem 40 metros por segundo, e isso é uma velocidade bastante rápida, gente, tá? A velocidade de propagação da onda, né? Não estou dizendo que é a velocidade da corrente gerada por essa onda. À medida que ela vai chegando próximo à costa, ela vai retardando até que ela desaparece completamente a velocidade. Tanto é que chega na costa, ela não pode ter velocidade nenhuma. Tá? E isso tudo regido simplesmente por essa relação aqui, que é derivada da equação, lá da teoria linear das ondas, que diz que a maré ela deve se comportar através dessa equação. Bom, as consequências que isso traz, né, algumas dessas consequências, é que essas deformações, cadê? Mais uma página. Não, next, mais. Isso Agora vamos fazer uma outra coisa. Vamos considerar uma maré que tenha uma amplitude, né, e a amplitude é a altura da maré dividido por 2, né? Então, uma amplitude de, digamos, 1 metro. E essa onda de maré, ela está viajando em uma profundidade média de 200 metros. Então, nós podemos calcular qual vai ser a celeridade de pré-mar e qual vai ser a celeridade de baixa-mar. Então, isso aqui vai ser a raiz de G vezes H pré-mar mais meio. E aqui vai ser raiz de G vezes H menos meio. E aqui nós vamos ter então os resultados. Alguém faz para nós aí? E agora vamos um fenômeno que acontece com as marés é a amplificação da maré quando ela sobe na plataforma.
Tá? Então vamos pegar, por exemplo, uma situação mais radical, que seria a maré, por exemplo, na costa do Pará. E lá a amplitude da maré pode chegar a 2,5 metros. A altura pode chegar a 5 metros, então facilmente a maré em si, a amplitude da maré vai ter 2,5 metros. E agora nós estamos em águas rasas, né? Por exemplo, nós estamos próximo à linha de costa. Então vamos calcular qual que vai ser a celeridade da onda de pré-mar, que vai sair, vamos dizer que no caso agora, aliás, eu esqueci de colocar a profundidade, né? Aqui a profundidade então vai ser, digamos, regiões bem costeiras, vamos colocar 10 metros, né? Para intensificar o problema. Então aqui vai ser G vezes H mais 2,5, e a celeridade na baixa-mar vai ser G H menos 2,5. Então quanto que dá esses cálculos aqui, gente? Vou fazer aqui do lado aqui também no... Então, se eu considerar profundidade de quanto? 200 metros. E a profundidade tá ali, então a Joana colocou ali. Então, aqui em cima vai dar 44,32 metros por segundo. E aqui dá 44,25 metros por segundo. E aí vocês podem ver que a diferença aqui é 0,1 praticamente metros por segundo. 10 centímetros por segundo de diferença entre a pré-mar e a baixa-mar. E no caso aqui embaixo, né, nós vamos ver que como a maré, a dinâmica da maré é controlada pela velocidade e profundidade, esperando os resultados, a pré-mar vai ter 11,07 metros por segundo e a baixa-mar 8,57 metros por segundo. E aqui vocês estão vendo a diferença de dar 2,5 metros, né? 8, 8,5, 9,5, 10,5, 11,5, 2,5 metros por segundo de diferença entre a onda de maré na sua crista, né, a pré-mar, e a onda de maré da baixa-mar, né? Bom, a consequência, né, uma das consequências interessantes do que está acontecendo aqui é que em águas rasas, se eu tenho, a maré está viajando naquele sentido lá, tá? Então, deixa eu ver, tem o resultado. Então, a pré-mar aqui, a crista da onda, viaja com 11,6 metros por segundo. E a cava da onda, a baixa-mar, viaja com 8,57 segundos. Bom, o que vocês acham que vai acontecer aqui, gente? Essa aqui também está viajando, isso aqui é no tempo, né? Então isso aqui está viajando a 8,57. E a próxima pré-mar aqui está viajando a 11,6 metros por segundo. A pré-mar se desloca mais rápido do que a baixa-mar, porque nós estamos aqui com 10 metros de profundidade.
Se esse vetor é mais rápido do que esse, o que vai acontecer aqui? Vai ter uma resultante. O que vai acontecer é que isso aqui vai criar uma assimetria. Tá? Enquanto que lá em águas mais profundas, a velocidade de pré-mar e baixa-mar são praticamente idênticas, a onda de maré, então, ela é simétrica. O período de pré-mar, o período de enchente é igual ao período de vazante, então não vai acontecer nada de impressionante. Mas quando nós vamos para águas rasas, né, 20 metros, 10 metros, 5, quanto mais raso, mais importante isso aqui vai ser. Isso vai criar uma assimetria. Os períodos de vazante, aliás, os períodos de enchente, isso aqui é o período de enchente, vão encurtar e os períodos de vazante vão dilatar. E a onda de maré, ela vai ficar assim. O período não altera, tá? O período da onda, nem falamos disso, né? Mas qual que é o período da onda de maré? Rápido, vocês fizeram no semestre passado. Qual que é o período da onda de maré? Tá errado, João. Tá quase certo, mas não tá certo. Tá faltando algo aqui. Tá? O período de onda de maré não é 12 horas, é 12 horas e 25 minutos. Por causa que a maré é regida principalmente pela atração da Lua. Tá? Então, o período da onda de maré lá no oceano, tá? Lá no oceano profundo, lá na atol das Rocas, o período da maré lá é 12 horas e 25 minutos. Quando essa onda de maré vai viajar, vai subir na plataforma continental e vai chegar na boca dos estuários, na linha de costa, o período de maré não altera. Ele continua sendo 12 horas e 25 minutos. Isso não muda. Tá? Então isso é uma coisa interessante da maré. O período da maré astronômica não muda jamais. Aliás, vai mudar quando a Lua sair da posição dela, ou coisas assim acontecerem, né? Mas daqui a muito tempo, daí vai mudar. Mas enquanto a Lua estiver mais ou menos na configuração atual, né? Terra, Lua, Sol, o período da Lua, o período das marés não se altera em situação nenhuma. Mas o que muda é que agora nós temos um período de enchente curto e um período de vazante longo. E isso aqui, ok, até aqui está ok? Está claro assim o que está acontecendo aqui? Então, a dinâmica da maré, quando ela sobe na plataforma continental, ela é regida basicamente pela equação da celeridade da onda de água rasa. E isso diz para nós que quando nós chegamos em áreas muito rasas, né, 10 metros, 20 metros, a diferença da velocidade da onda na sua crista é diferente da velocidade da onda na sua cava. A crista viaja mais rápido do que a cava da onda. Então acontece que existe um achatamento do período de enchente e uma dilatação do período de vazante. Mas vamos colocar aí a questão assim, que a água enche, a água está vindo para a plataforma, a água vaza, a água está saindo da plataforma. Como que nós interpretamos isso que está acontecendo com conservação de massa? Que a água,
quando a maré enche, a água está vindo de algum lugar, né? Quando vaza, a água está indo para algum lugar. Certo? Né? A água não se cria, a água não desaparece. O que vocês acham que vai acontecer quando eu interpretar a simetria de maré com conservação de massa? Porque agora, antes, você tinha aqui, assim, numa situação sem assimetria, né, a gente tinha aqui, no mesmo período, a onda no mesmo período, né? Então a gente vai ter o período de enchente, isso aqui em águas profundas, né? Enchente, vazante. Então se eu imaginar que o período de enchente é igual ao período de vazante, né? Então aqui vai ter 6 horas e 12 minutos, aqui vai ter 6 horas e 12 minutos. Mas, quando a maré viaja em águas rasas, aqui nós podemos ficar, vou colocar como exemplo aqui, tá? Aqui vai ficar em torno de 4 horas, e aqui vai ficar com 8 horas e 25 minutos, só para ficar arredondado. Mas o que vai acontecer aqui o que acontece durante 6 horas e 12 minutos? A maré enche e a água vem para encher, né? Quer dizer, ela está enchendo é porque a água está vindo de algum lugar. Depois, nas 6 horas e 12 minutos seguintes, a água vai embora. Então, o volume de água que entra é igual ao volume de água que sai. O período de enchente é igual ao período de vazante. Bom, a mesma coisa se aplica aqui. Conservação de massa. Significa que, só que o que está mudando agora é o período de enchente e o período de vazante. Agora, você está enchendo o mesmo volume de água em 4 horas. Mas você está retirando esse volume em 8 horas. O que vocês acham que isso vai afetar? Lembre-se, conservação de massa e conservação de movimento. Quer dizer, se o nível da água está subindo, significa que a água está vindo. Se o nível da água está descendo, significa que a água está indo para algum lugar. Né? O indo e vindo é movimento. E movimento, uma propriedade do movimento é velocidade. O que nós podemos esperar da velocidade de enchente e a velocidade da vazante nesse caso aqui de baixo? Num caso que a maré é simétrica, que a velocidade de enchente vai ser equivalente à velocidade de vazante, porque aquele volume de água entrou em 6 horas, aquele volume de água saiu em 6 horas. Então, eu posso facilmente argumentar que, não havendo entrada de água, não havendo perda de água no sistema, a velocidade de enchente é equivalente à velocidade vazante. Mas o que eu posso dizer em relação a essa situação aqui de cima? O volume que entra é igual ao volume que sai. Mas o que eu posso falar da velocidade? Desconsidere o tamanho da área aqui, né? Porque tá... Então, aquele volume de água, não importa qual que é o volume, ele entra naquela área da plataforma em 4 horas. Aquele mesmo volume tem que sair, só que em 8 horas. Então, a velocidade com que a água entra, ela entra com uma taxa de entrada, velocidade, maior do que a velocidade de saída. Então, exatamente como vocês colocaram ali, a velocidade, as correntes
Vou colocar aqui. Vou colocar velocidade. Velocidade de enchente é maior que a velocidade de vazante. Isso traz várias consequências, tá? Mas assim, isso começa a criar essa assimetria com que a onda de maré começa a apresentar em águas muito rasas. E entendo que isso aí também depende da amplitude da maré, né? Quer dizer, se a amplitude da maré for pequena, menor vai ser o efeito. Mas em onde você tem amplitude de maré maior, esse efeito vai ser mais significativo. Você vai ter que correntes no sentido da costa são maiores que as correntes no sentido para fora da costa. E isso vai produzir efeitos, por exemplo, partículas, né? Então, partículas do fundo que tem algum limiar de transporte, digamos assim, areia, elas vão ser mais eficientemente transportadas no sentido da costa do que no sentido do mar. Isso cria outros padrões de circulação complexos. Quando a gente tem esse padrão aqui de velocidade de enchente igual a velocidade vazante, a tendência isso leva a aspectos mais complexos que nós não temos condições de abordar aqui na disciplina, mas é bom que vocês saibam que isso existe, tá? Mas vou colocar aqui, cadê? Caneta. Tá? Então isso aqui vai produzir, né, tipo, esse padrão de distorção entre enchente e vazante, né? Quer dizer, aqui o período de enchente maior. Isso aqui produz assimetrias de correntes. Tá? Isso vai ser um primeiro aspecto importante, né? As correntes de enchente vão ser mais fortes que as correntes de vazante. E outra consequência que depende também da morfologia, né? Então eu vou colocar aqui, ó, assim, ó, porque isso é um assunto complexo, tá, gente? Isso aqui é longe de ser um assunto simples, mas é bom que você saiba que isso existe, né? Porque eu estou falando que as marés são muito importantes, né? Então, quando isso aqui está associado com a morfologia e definitivamente está, né? Porque a zona costeira tem a morfologia complexa, né? Tem ilhas, tem promontórios, tem enseadas, né? Então eu vou colocar aqui mais morfologia. Isso aqui começa a criar também transporte residual. E entre alguns, talvez você já tenha ouvido falar, tá? Então, duas coisas assim, interessantes, tá? Então, que não acontece nos oceanos, tá? Lá nos oceanos isso não é um fenômeno oceânico, isso é um fenômeno de água rasa, tá? Então, simplesmente pelo fato de que a onda de maré, a dinâmica da onda de maré pode ser expressa através de uma equação de água rasa, que é a raiz de GH, isso demonstra para nós que isso produz assimetrias em águas rasas, né? E a simetria do nível produz assimetrias de correntes, que as correntes de enchente serão mais intensas do que as correntes de vazante, e isso traz já consequências. Mas uma outra consequência que é muito relevante é que essas assimetrias, né, quer dizer, o efeito de ondas de águas rasas, mais o efeito da morfologia da plataforma, tá, que a gente viu que tem plataforma que é assim, tem plataforma que é assado, tem
mais inclinada, menos inclinada, tem cânion, não tem cânion, e várias outras coisas, isso passa a produzir que as marés sobre as plataformas apresentem um resíduo, tá? Que elas têm ao longo de um ciclo de maré, elas vão ter um transporte residual mais para um lado do que para o outro lado, tá? Respeitando conservação de massa, tá? Mas mesmo respeitando conservação de massa, o volume que entrou da plataforma é igual ao volume que saiu. Mas, à medida que a onda de maré interage com a morfologia local, você vai ter que a plataforma vai apresentar padrões de circulação residual causadas simplesmente pela propagação da maré. Tá? Lembre-se, a maré é uma onda, né? Cadê? A maré é uma onda. É isso aqui. Então, se ela carrega para um lado, depois carrega para o outro lado, a mesma quantidade, ok, ela não transportou nada. Quer dizer, durante a maré ela transporta 6 horas para um lado, 6 horas para o outro lado. Mas no final das contas, não transporta nada. Né? Quando a gente integra o transporte total, não transportou nada. Então não tem grandes implicações. Tá? Então, quando isso aqui acontece, tudo bem, tem maré, tem corrente, ok, mas não transportou nada. Não transportou sedimento, não transportou nutrientes, não transportou plâncton, não transportou larva de peixe, não transportou nada. Mas, quando nós passamos a ter assimetrias, né, e parte dessas assimetrias causadas simplesmente porque as águas estão mais rasas e a dinâmica da maré é regida por raiz de GH, nós passamos a ter então resíduos, transportes residuais. Um deles, que é de qualquer onda, não é só a onda de maré, né, até ondas de gravidade, de vento, é a deriva de Stokes, mas nós passamos a ter também esse transporte residual. E aí a maré passa a ser um agente também que determina o transporte de substâncias na plataforma. Tá? Bom, essas duas são mensagens importantes, tá? Que, por exemplo, isso aqui vem do fato de que eu coloquei antes também que... Cadê? Aqui. Marés não são importantes para a dinâmica dos oceanos. Vamos lá, devagar. Marés não são importantes para a dinâmica dos oceanos. Elas são geradas nos oceanos, mas elas não são importantes nos oceanos. Tá? Mas as marés são importantes para a dinâmica da plataforma. Por quê? Porque as plataformas são rasas e, como consequência, as ondas de marés viajando em águas rasas, governadas por raiz de GH, produzem assimetrias. E essas assimetrias, por sua vez, geram transporte residual. E gerando transporte residual, passam a ser relevantes para o que acontece nas zonas costeiras. Tá? Se não há transporte residual, não é importante. Se tem transporte residual, é importante. Geralmente, quando a gente vai fazer um experimento no estuário, a gente faz um experimento de 12 horas e meia, 13 horas, que é exatamente para investigar. Esse estuário tem transporte residual ou não tem transporte residual? A gente não faz isso na plataforma porque a gente vai ver adiante que as marés, elas são muito mais importantes que nos oceanos, mas tem outras coisas que são ainda mais importantes do que as marés para movimentar a água nas plataformas. Né? Mas aqui o que nós estamos falando é por que as marés são importantes nas plataformas. Porque elas são assimétricas e porque elas produzem transportes residuais. Bom, há outras coisas que eu preciso falar, aliás, na verdade, falar não, né? Mas porque eu acho que esses assuntos aqui, eles não são vistos em como que é? Em ondas e marés, mas então
mas são importantes para nós aqui em dinâmica. Mas tem algumas outras características das marés que nós precisamos relembrá-los, né? Eu não vou dizer que vou ensinar vocês, porque vocês já viram isso. Mas só vou relembrar para vocês algumas coisas importantes sobre marés. Tá? Então, e são as marés, no caso, astronômicas. Tá? Então, como o João colocou ali, né, falou 12 horas, não. Então, maré tem 12 horas e 25 minutos. Ou 24 horas e 50 minutos. Que isso vem o dia lunar tem 24 horas e 50 minutos. Tá? Então, esses períodos de maré, que não são exatos, não são 12 horas, não são 24 horas, eles vêm do fato de que o dia lunar tem 24 horas e 50 minutos. Quer dizer, se a gente pegar uma lua cheia, colocar um pauzinho na praia, lá, marcar o risco na sombra, e no dia seguinte vai ter a lua cheia também, marcar onde que está a sombra, o período para a Terra completar uma volta em relação a essa referência vai ser 24 horas e 50 minutos. Porque porque a maré ela é regida pela lei de Newton, lei da gravitação de Newton, e que a distância, né, o R aqui, a distância ao quadrado, é mais importante que o produto das massas. Né? Então, como a Lua está muito mais perto do que o Sol, embora seja insignificante em relação à massa, por estar mais perto, né, ela desempenha um papel mais importante. Então, a partir daqui, então, surgem esses números cabalísticos aqui, que são 12 horas e 25 minutos ou 24 horas e 50 minutos. Na verdade, eu estava até trabalhando aqui, eu acho que tem até um... por acaso eu estava trabalhando com esses dados aqui. Então vocês estão vendo aqui. Está aberto o notebook aqui? Não, acho que não está aberto. Vocês estão vendo aqui um exemplo de maré. Essa maré aqui fica lá em Pernambuco. Aqui é Recife. Então isso aqui é um equipamento que ficou na plataforma continental lá durante um mês e meio. E aqui vocês estão vendo do dia 18... Não, dia... Como que está isso aqui? Não, que bagunça que está isso aqui. 2013? 18 de agosto de 2013 até dia 29 de setembro de 2013. Não, acho que dá uns 40 e poucos dias aqui, que vocês estão vendo aqui. E vocês estão vendo aqui que não dá para ver, né? Tipo, mas acreditem que a cada intervalo, vocês estão vendo que a maré sobe, desce, aqui esse risquinho azul, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Fora. Tá, então, nós temos, nesse período aqui, que tem 40 dias, tem mais ou menos 80 ciclos de maré. Tá, então, se eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como aqui tem 40 dias, aqui tem mais ou menos 80 ciclos de maré, porque as marés têm esse ciclo que ocorre 2 vezes ao dia. Tá? E essas marés que ocorrem são as mais comuns no planeta inteiro, né? Essas que ocorrem 2 vezes ao dia. São as marés
semi-diurnas. E aí nós temos as marés que ocorrem uma vez ao dia, que elas são marés mais raras, mas que, por exemplo, as que ocorrem aqui no Rio Grande do Sul, aqui no sul do Rio Grande do Sul, são as marés diurnas. Mas na verdade as marés, elas têm ainda, na verdade assim, não é tão simples, elas ainda têm um outro tipo de maré, que são as marés mistas. O maior tipo das marés são mistas, né? Raramente são as semidiurnas puras, raras são as diurnas puras, tá? Mas nós temos essas misturas aqui entre uma e a outra. Marés é o somatório de ondas. A onda de maré astronômica, na verdade, não é uma única onda, mas é um somatório de ondas, e essas ondas, cada uma tem uma característica específica e que é gerada por um movimento astronômico típico, que a gente chama disso aqui de, vamos chamar assim, de componentes astronômicos. E aí vocês possivelmente vão lembrar, né, que, por exemplo, tem a M2, a S2, a A1, a K1 e a N2, são as mais importantes. E tem a M4 também, M4 às vezes é importante. Tá? Então, esses componentes astronômicos, né, geram constantes de maré que produzem esse efeito aqui na variação do nível do mar. Né? E aqui vocês estão vendo, por exemplo, no caso isso aqui é uma maré lá em Pernambuco, e lá não tem efeito meteorológico nenhum sobre a maré, que vocês estão vendo aqui, né? Então a maré, ela fica bem bonitinha assim, né? Quando eu vou falar brevemente das marés meteorológicas, em um outro dia, vocês vão ver que quando você tem uma componente meteorológica, a coisa é diferente. Mas, então, as marés têm esses períodos específicos e tem esses constituintes que geram essas marés, tá? Que é um somatório de constituintes. E à medida que um constituinte, esses constituintes têm velocidade angular diferentes, né? Porque, por exemplo, um é do Sol, outro é da Lua, um é da elipse e etc. Né? Isso produz essa soma de constituintes diurnos e semidiurnos, né, produz esses padrões que vocês estão vendo aqui. Eu desenho aqui, deixa eu... Daí vocês estão vendo, né, que, por exemplo, aqui a maré vai daqui até aqui. Então aqui a maré tem essa altura, e aqui a maré vem daqui até aqui. Isso aqui é exatamente da interação entre essas ondas, que horas se somam, horas se anulam. E quando a gente tem um período de maré maior e um período de maré menor, a gente chama esses períodos de maré maior de períodos de cisígia, e esses períodos de maré menor de quadratura, porque estão associados exatamente à posição da Lua e do Sol, quando eles estão em fase ou quando eles estão fora de fase. Quadratura é quando eles estão fora de fase, cisígia é quando eles estão em fase. E reparem também que a diferença de altura entre cisígias consecutivas pode ser significativo. Então essa diferença de altura aqui também é em função desses movimentos astronômicos. E esse aqui, no caso, especialmente por causa do formato elíptico da órbita da Lua. Então, quando a Lua está mais perto da Terra, ela tem mais atração, então cria uma cisígia maior. Quando a Lua está mais afastada da Terra, cria
menos atração, então menos força para geração de marés. Então nós temos um ciclo aqui que 2 cisígias no mesmo mês não têm a mesma altura. Né? E as quadraturas também, né? Vocês estão vendo aqui que aqui a quadratura é menor, aqui a quadratura é maior. Então, todos esses padrões vêm da interação desses constituintes. E outro padrão interessante que vocês podem perceber aqui, ó, é que essa baixa-mar aqui, deixa eu fazer em vermelho, essa baixa-mar aqui é mais baixa do que a baixa-mar seguinte. E depois a próxima é maior e depois é menor. Então, isso aqui forma um zigue-zague aqui, ó. Tá? E assim nas pré-amares também, ó. Uma pré-amar é menor que a outra, é maior, menor, maior, menor, maior. Todos esses padrões de marés, e eles variam de local para local, tá? Então, se eu tiver uma maré em Pernambuco, vai ser de um jeito. Se eu tiver uma maré lá em Cuba, vai ser de outro. Se tiver uma maré lá na Inglaterra, vai ser de outro. Então, cada região do planeta tem as marés, estão sujeitas às marés, de alguma forma, mas, em função de onde você está, as marés vão ter características bastante diferentes, tá? E essas características, a gente analisa elas em função dos constituintes harmônicos de maré. O que aconteceu aqui? Ué, ficou aqui na minha tela esse troço. Mas eu não copiei. Bom, então vamos deletar isso aqui. Não, vou deixar aqui. Fica de exemplo aqui. Para as futuras gerações. Deixa aqui embaixo. Tá, então todos esses padrões de marés, eles vêm da interação entre esses constituintes aqui. Tem vários outros constituintes, mas esses aqui são os principais. Tá? O 2 aqui significa que são semidiurnos, ou 1 significa que são diurnos, ou 4 significa que eles são quartidiurnos. Tá? E assim por diante. Então, a partir desse gráfico aqui também, a gente pode ver... zoom. Tem a mãozinha. Que nós temos esses períodos entre uma cisígia e outra cisígia, né? Ou período de uma quadratura até outra quadratura, que são o que a gente chama de período sinodical. Período sinodical. E ele tem 14 dias. Tá? Então tem o período de maré diurna, semidiurna, né, de 12 horas, 25, 24, 50. E aí nós temos também o período sinodical, que são esses períodos aqui de altura maior ou altura menor. E tem esse período também que é entre uma grande pré-amar e a seguinte. E esse aqui é o período anomalístico, que tem cerca de 28 dias. Tá? Então, esses aqui são alguns fatos importantes que vocês precisam lembrar quando a gente fala de marés, que são ondas... Não, isso eu vou falar depois. Tá? Então, são ondas que têm períodos específicos, que o mais importante é o período de 12 horas e 25 minutos, que pode ser também de 24 e 50, mas os de 12 horas e 25 minutos é o mais relevante.
que todos esses padrões de marés são relacionados com as constantes harmônicas que formam a maré astronômica, mas também temos um período importante que é o período sinodical, que é o intervalo que existe entre sizígia e quadratura, né? Então a onda aqui, né, é como se fosse uma onda aqui também, né? Então essa onda aqui tem 14 dias de período, e aqui tem uma outra onda também, né? Tipo, aqui é uma outra onda, né? E esse período dessa onda maior aqui é de 28 dias. Então, todos esses períodos têm algum papel relevante. Quer dizer, esse aqui é o mais importante, né? Disparado. Depois tem esse aqui que é razoavelmente importante, né? Principalmente em estuários. E esse aqui é relativamente importante, né? Ele afeta bastante, quer dizer, mas muito menos do que os outros dois. Tá? E para terminar, então, voltando lá, a equação da onda de maré, né? Que é amplitude vezes seno de ômega t mais φ, que isso aqui, a amplitude da maré pode variar muito, e pode variar entre 0, né, quer dizer, pode ter maré nenhuma, e as maiores marés que nós temos no planeta, isso aqui pode chegar a 8 metros. Tá? Então nós temos marés que são muito pequenas e temos lugares que as marés são muito grandes. Então, inclusive, as maiores marés do mundo ficam na Baía de Fundy, no Canadá. Não sei se é assim que escreve. Tá? Então lá na Baía de Fundy tem um lugar que as marés chegam a 16 metros de altura, né? Quer dizer, a amplitude da maré é de 8 metros. Então esse aqui é um outro fator que é bastante variável das marés. Tá? Então, por exemplo, aqui em Rio Grande, a maré tem, sei lá, 20 centímetros de amplitude. Tá? Lá em Pernambuco, a maré tem 80 centímetros de amplitude, ou 1,20 m de amplitude. E lá no Pará, a maré tem 2,5 metros de amplitude, mas na Baía de Fundy a maré pode chegar a 8 metros de amplitude. Então, a amplitude varia. Mas o período é constante, tá? Os períodos de maré sempre vão responder a esses períodos aqui, não importa aonde, tá? Então, em qualquer lugar do mundo, a maré vai ter esses períodos aqui, vai ter os efeitos sinodicais e vai ter os períodos anomalísticos, tá? Mas o que vai mudar muito é a altura da maré, quer dizer, a amplitude, que é metade da altura, mas isso aqui é que vai variar bastante de local para local. E talvez uma das características mais importantes, né, é que a maré astronômica por ser astronômica, ela é determinística. Tá? E assim, é porque está associado com isso aqui também, né? Então nós temos os constituintes de maré, né? Porque a gente tem uma técnica que a gente usa para achar os constituintes de maré. Então nós podemos prever as marés, tá? E isso traz um ponto muito importante na dinâmica costeira, é que as marés a gente costuma considerar que é um problema menor do problema de entender como funciona a hidrodinâmica costeira. As marés, elas são um problema menor, não que elas sejam um problema simples, mas é um problema menor porque como elas são determinísticas, nós medimos as características
E com essas características nós conseguimos determinar, né, como fala aqui, ó, determinar a sua composição em termos de constituintes. E aí isso permite que a gente remova essa componente determinística do problema e fique só com a componente que eu vou colocar aqui, que é o outro lado, que é a componente probabilística, que é, no caso, então, associados ao vento ou à descarga fluvial, tá? Ou a ondas. Tá? Mas, geralmente, quando a gente tem uma componente determinística que nós podemos eliminar do problema, nós deixamos o problema menor, e aí a gente pode colocar mais energia para resolver os problemas probabilísticos. Tá? Então isso aqui é uma característica importante, né, essa natureza das marés astronômicas de terem essa característica determinística, e uma vez que elas são determinísticas, né, e vocês certamente viram isso lá na dinâmica de disciplinas de ondas e marés, nós podemos prever as marés, assim como a gente prevê eclipses, né, a gente sabe quando que vai acontecer um eclipse, nós podemos também prever quando que vai ter pré-mar, quando que vai ter baixa-mar, quando que vai ter sigilo, quando que vai ter quadratura, né, através de tábuas e marés. Tem inclusive lá nos tutoriais lá do Python, lá para quem estiver interessado, lá tem um tutorial que mostra como fazer essas análises. Tá? Não é nosso objetivo aqui, né? Isso aqui não foge ao escopo da nossa disciplina aqui, mas se vocês estão interessados em aprender como fazer uma análise harmônica de maré e determinar de constituintes, lá tem como fazer. Bom, acho que é isso que os tópicos mais importantes que eu lembro que tinha que falar sobre marés são esses, quer dizer, período constante, não varia, quer dizer, tem vários períodos, né, mas eles são constantes, tem a amplitude que varia, e a maré tem essa natureza determinística. Pois bem, então acho que era isso que eu tinha que falar sobre marés com vocês, mas lembrando que essa parte descritiva aqui é só um revival, né, do que vocês já tiveram em ondas e marés, e esse aqui é a mensagem importante. Aliás, é que quando eu falo demais, né, vocês vão perdendo o fio da meada, né? Mas só para lembrar, nós estamos falando de forças geradoras do movimento. Aliás, nós estamos falando da conservação do movimento, né? Então, das forças geradoras do movimento, e dessas nós estamos falando do gradiente de pressão, e falando de gradiente de pressão, nós estamos falando do gradiente de pressão barotrópico, e que do barotrópico nós temos os ventos, mas hoje nós estamos falando das marés, e as marés, embora não sejam importantes nos oceanos, elas são importantes na dinâmica da plataforma, e elas podem ser trabalhadas através dessa equação muito simples, né, que é a raiz de GH, que determina a velocidade com que a onda se propaga, e com isso nós podemos chegar, né, e, por exemplo, analisar que isso produz assimetrias, e mais profundo, né, não é tão simples, que essas assimetrias também levam a transporte residual. Né? Então as marés não podem simplesmente ser negligenciadas. Né? A gente vai ver depois nas interações com o fundo, né, que as marés também têm um papel importante na transferência de energia, mas hoje não. E aí, só recapitulando algumas coisas de marés, né, de ondas e marés, períodos característicos, que existem as constantes harmônicas, né, que determinam as marés, e que as marés têm amplitudes variadas, né, dependendo de onde você está no mundo, e que tem natureza determinística, né, que a gente pode determinar exatamente quando vai ter que tipo de maré. Bom, acho que esse é o conteúdo dessa aula. Então, perguntas? Agora vai vir aquela chuva de perguntas, né, que vocês querem fazer. Eu tenho uma. Milagre. Vamos lá. Mas é mais uma curiosidade. Por que a maior maré do mundo está na Baía de Fundy? Show. Em relação à morfologia do local? Tem tudo a ver com a morfologia. Deixa eu fechar aqui, cadê onde estou? Deixa eu me descobrir aqui. Tá aqui. Vamos à Baía de Fundy. Alguém sabe onde fica a Baía de Fundy? No Canadá. Muito bem. Então a Baía de Fundy fica
Deixa eu tirar isso aqui, Ctrl R? Não, Ctrl L. Então, Canadá, aqui. Tá, então esse aqui é o Golfo do Maine. Tá, esse aqui são os Grand Banks. E a Baía de Fundy fica aqui. Tá, então isso aqui é a Baía de Fundy. Tá? E vocês estão vendo, né, que a maré vem do oceano, a maré é gerada aqui. Tá? Então aqui no Atlântico Norte aqui tem geração de maré. Só que a maré ela cria um desnível na superfície, um gradiente de pressão barotrópico, e ora esse gradiente aponta para cá, né, ora aponta para fora. Então, nós temos que a maré em 6 horas e 12 minutos aponta para lá, 6 horas e 12 aponta para cá. Mas vocês estão vendo que aqui, ó, tem essa feição aqui, ó, que ela tá torta aqui, né? Mas imagine isso aqui como sendo um funil, né? Isso aqui tem um formato de funil. Então, a onda tá vindo, tá? Então vou colocar assim, aqui a crista, imagine que isso aqui é a crista da onda. Então vamos considerar aqui uma área de onda. Quando essa área de onda entra aqui, o que vai acontecer quando a seção começa a diminuir? Né? Então, quando a seção começa a diminuir, quando essa onda chegar aqui, ela não tem como continuar. Então, todo esse excesso, digamos assim, lateral, aonde que é a única possibilidade que a água tem para ir? Para cima. Tá? Então, à medida que você vai afunilando aqui, à medida que a maré vem entrando, avançando aqui, ela vai ganhando altura. E quando vai entrando aqui, olha, até chegar aqui atrás. Obviamente que tem fricção que remove energia da onda de maré também, mas nesse caso, o efeito de convergência da seção transversal, ele é muito mais significativo do que o efeito de perda de energia por fricção. E como consequência, isso cria essa amplificação da onda de maré. Tá? Então, isso é uma coisa interessante que, via de regra geral, quase toda a plataforma continental do mundo apresenta um efeito de amplificação de maré. Tá? Não é só o caso da Baía de Fundy, mas praticamente todo o estuário, todo o ambiente costeiro, inicialmente, né, tanto é a Baía de Chesapeake, Baía de Delaware, e aqui no Brasil, em quase todo lugar, existe esse efeito de amplificação de maré. Por exemplo, aqui na costa do Amazonas, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui em Fortaleza, cadê a caneta? Cadê o laser? Tá aqui, laser. Fortaleza. Aqui nós temos 2 metros de maré, mais ou menos, 2 metros e pouco. Aqui nós temos 5 metros de maré. Mas se a gente olhar para uma perspectiva maior, né, isso aqui forma tipo um funil também. Né? E aqui, o que acontece é que as marés aqui nessa área são maiores do que as marés aqui nessa área mais externa. Então, essa interação da maré com a morfologia, né, além também aonde que tem a formação da maré, desempenha um papel enorme na altura que a maré vai ter quando entrar na plataforma continental. Né? Então, cada região, assim, por isso que estudo de plataformas são muito regionalizados, porque depende muito do formato da maré. E tem outra coisa também, aqui a plataforma é muito extensa, enquanto que aqui a plataforma é bem curta. Então, aqui eu também tenho um efeito de afunilamento aqui, ó. Só que aqui a plataforma é estreitinha, né? Então,
não cria os efeitos que acontecem formando aqui na frente do Amazonas. Tá? Então, a morfologia e o formato da linha de costas tem um papel enorme no como a maré vai se comportar em cada região. Tá? Mas é morfologia, é a onda da maré viajando e sendo mudada pela forma do local em que ela está ocorrendo. Tá? Então nós temos no mundo marés muito pequenas e temos lugares no mundo que as marés são muito grandes, e isso não depende da latitude, tá, pessoal? Tipo, por exemplo, aqui na região de Valdez, aqui na Patagônia, nós temos marés de 10 metros também, de altura, tá? Nessa região. Então, aqui em Rio Grande, nós temos marés ridículas, de 20 centímetros, 30 centímetros. Mas aqui, na Península Valdez, aqui nessa região, nós temos marés de 10 metros, porque aqui nós temos o efeito da plataforma longa, extensa, né? E quando a gente vem para cá, aqui não tem plataforma continental nenhuma, mas aqui a gente tem maré de 2 metros aqui na região do Nordeste. E quando a gente vem para cá, tem marés de 6 metros aqui. E, por exemplo, aqui nessa região tem marés de 10 metros também. Então, é muita interação de como a maré se propaga sobre as plataformas e que produz ou não amplificação. Tá? Então, isso que causa essa grande variedade de marés. Nas ilhas oceânicas, geralmente, assim, no meio dos oceanos, as marés raramente passam de meio metro. Tá? Pegar no Havaí, Fernando Noronha, essas ilhas oceânicas da Islândia aqui, raramente você vai ter marés de mais do que meio metro. Tá? Então, marés grandes, elas só acontecem nas margens continentais, principalmente quando tem plataformas extensas e associadas também a como que é a morfologia da linha de costa. Marés oceânicas é um problema resolvido, assim, tipo, na ciência, né? Diz que não tem muito o que investigar em relação a marés oceânicas. Mas marés em plataformas e marés em estuários ainda é um prato cheio. Entendeu? Captou? Sim. Obrigado, Guto. Algum, Foi bem legal. Alguma outra pergunta que vocês queiram fazer sobre marés? Curiosidades? Guto, eu queria fazer uma pergunta. Se a onda de maré, no caso, ela é considerada uma onda de água rasa, ela vai sofrer os mesmos processos que as ondas de gravidade, por exemplo? Sim. Polamento, difração, refração? Exatamente os mesmos. Bom, que fenômeno famoso que ocorre aqui nessa região daqui do Amazonas? Pororoca. Pororoca. O que é pororoca? Pororoca é o limite que chega aquela deformação da onda. O que acontece quando uma onda de gravidade chega na praia? Vocês estão lá na praia, assim, quando vem uma onda, o que acontece com a onda? Vai aumentando as BUTs até o ponto de quebra. Absolutamente a mesma coisa é a pororoca. Tá? O que é esse BUTs da onda? É a crista viajando mais rápido que a cava. É exatamente o mesmo processo físico, só que numa escala diferente. A pororoca, né, o tidal bore, a pororoca ocorre em vários lugares do mundo, tá? Não é só no Brasil. Então tem pororoca aqui, tem em vários estuários, aqui na Inglaterra tem pororoca, lá na China tem pororoca. Então todo lugar que tiver ondas, uma maré com altura boa, viajando em águas muito rasas, é onde potencialmente pode produzir uma quebra da onda de maré que produz uma pororoca. Tá? Então, é o mesmo efeito. Então, a onda de maré, a física da onda de maré é igual à física da onda de gravidade. Só que o que muda é que é uma onda onde ela é uma onda onde ela é o extremo de água rasa, né? Porque assim ela é uma onda extremamente longa viajando em um lugar muito raso. Então a componente vertical da velocidade é ignorada, mas os mesmos processos que afetam a onda essas ondas de vento, elas também se aplicam às ondas de maré.
A física é a mesma. O que muda é o período, o que muda é o agente gerador. Entendi. Valeu, obrigado. Da onda capilar ao tsunami, ao seiche, a todas aquelas ondas, a física é a mesma. Mas aí vocês têm que entender que, dependendo da situação, eu tenho um conjunto de ferramentas, né? Ou ela é uma onda de água profunda. Por exemplo, uma onda capilar, ela é uma onda de água profunda mesmo num balde d'água, né? Porque ela tem centímetros ali, né? Então, se ela tem 2 centímetros de comprimento, uma onda capilar, tipo, qualquer lugar com 2 centímetros, ela vai ser uma onda de água profunda. Tá? Então eu tenho que estudar ela, eu tenho um conjunto de ferramentas que eu permito estudar essas ondas. E aí, ondas de águas profundas tem um outro conjunto de ferramentas, mas são ondas. A mesma física que se aplica em uma, aplica-se na outra. Por isso que a oceanografia física é muito mais fácil que a parte biológica, gente. Tá? Então é muito mais simples. Mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Aproveitem. Por mim, não. Um bom final de semana, Guto. Então tá bom, gente. Tô aqui por aqui também. Então beleza, gente. Eu vou pôr as aulas lá no... Aliás, tem que terminar de gravar aqui. Vou colocar as aulas lá. Então tá bom. Mantemos contato e bom final de semana para vocês. Valeu, Guto.